Então é sobre o Teorema de Lagrange. Não é? Porque não passou. Deixa eu tentar passar aqui. Acho que tem que ser com esse aqui. Isso. Deixa eu ocultar. Pronto. Agora foi. Então, para a gente falar do Teorema de Lagrange, o primeiro conceito que a gente precisa saber é o conceito de classes laterais. Então, vimos agora há pouco que os subgrupos do Z com a sua adição são da forma múltiplos, né? São os múltiplos de qualquer número. Então, a gente viu há pouco tempo o seguinte, que se você for pegar os subgrupos de Z com a sua adição, eles serão os múltiplos. Então, por exemplo, os múltiplos de 2, 0, 2, 4, etc. E menos 2, menos 4, etc. Isso é um subgrupo de Z+. São os múltiplos de 2, ou os múltiplos de 3, ou os múltiplos de 4, ou os múltiplos de 5. São os múltiplos, esses serão os subgrupos, certo? Então serão os subgrupos, serão os múltiplos. Bem, observamos então que quando eu pego quaisquer A e B em Z, o A vai ser congruente a B módulo N se e somente se A menos B pertence a H, onde H é um múltiplo. Ou seja, o que ele está te dizendo? A gente sabe, né, por definição, que A é congruente a B módulo, ali ele chamou de N, então vou chamar de N também aqui. A gente geralmente usa M, né? Mas módulo N, A é congruente a B módulo N. A gente tem por definição que isso daqui significa, né, equivale a dizer que o N ele divide a diferença entre A e B. O N ele divide a diferença entre A e B. O que ele está afirmando aqui é que essa diferença então será um múltiplo de N. Claro, né? N divide A menos B significa justamente que essa diferença é um múltiplo de N. Então, pela nossa definição, a gente sabe que A é congruente a B módulo N se e somente se o N divide o A menos B. Ok? Ou seja, o A menos B pertence ao H. Bem, isso estabelece uma correspondência entre subgrupos de Z e as relações de congruência módulo N. Ou seja, todo subgrupo de Z é um múltiplo e dois elementos pertencerem à mesma classe de congruência módulo N significa dizer que a diferença dos dois está em um desses subgrupos de Z. Ok? Isso estabelece isso. Bem, então o que a gente pode fazer? A gente pode estabelecer essa seguinte proposição. A relação dada por esse símbolo aqui sobre um grupo G, definida por A se relaciona com B se e somente se A menos U vezes B pertence a H, é uma relação de equivalência. Olha, note que isso daqui e isso aqui é a mesma coisa. O que você está vendo aqui, a gente pode dizer que é o A somado com o menos B, né? Se fosse na linguagem multiplicativa, isso para nós seria o A multiplicado pelo B a menos 1. Porque o menos B é o oposto aditivo, o B a menos 1 é o oposto multiplicativo. Ele aqui está pegando a situação contrária, é como se fosse B menos A, tá bom? Não tem problema. O que importa é que o A menos 1, para a gente, poderia ser visto como um menos A aqui. Então, a ideia é equivalente, tá? A ideia está buscando as mesmas noções. Então, vamos lá. A proposição afirma aí que dois elementos serão equivalentes, ou melhor, terão essa relação aqui, com esse símbolo, se somente se o A menos 1 vezes B pertence a H. Se olha para essa relação, ela é uma relação de equivalência. E na segunda parte, se A pertence a G, então a classe de equivalência determinada por A é o... Eita, é o quê? A gente vai descobrir o enunciado ficou ruim aqui, depois a gente descobre mais na frente, tá? Então vamos ver a demonstração, e na demonstração a gente descobre o que ele quis dizer. A é U aqui, ó. É o conjunto AH, tá? Se A pertence a G, então a classe de equivalência determinada por A é o conjunto A vezes H, formado por isso aqui, né? Pelos produtos do tipo A vezes H, onde H está dentro do subgrupo.
É algo, intuitivamente, é algo mais ou menos assim. Ó. Você tem o grupo G, né? E aí dentro do grupo G você tem um subconjunto que é o H, e esse subconjunto é mais que um subconjunto. Ele é um subgrupo. Então você pega, por exemplo, um elemento A qualquer aqui em G, né? Você está aqui com G, você pega um elemento qualquer A em G e multiplica todos os elementos de H. Aí você vai formar um outro subconjunto, que é o que a gente está chamando de AH, tá? A H é o produto do elemento A, na verdade o A vai estar aqui dentro também, né? O próprio A vai estar aqui, porque A vezes, já que isso daqui é subgrupo, o elemento E está aqui. Então A vezes E vai ser A. Então AH é um subconjunto de G, onde o próprio A vai estar presente. Então basta você pegar esse elemento A e sair multiplicando todos os elementos de H, tá bom? Inclusive o H ele pode até ser visto, pode ser, a gente já pode acostumar com a ideia de que o H ele pode ser visto assim. Ele é o nosso EH, né? Onde é o elemento neutro do grupo G. Tá? Então a noção intuitiva disso é essa. Esse conjunto AH é formado dessa maneira. Né? Então se A é um elemento em G, a classe de equivalência determinada por A é o conjunto AH. Então vamos dar uma olhada nessa história da classe de equivalência aí. Então demonstração aqui dessa primeira parte. Temos que A menos 1 vezes A é igual a E. Por que eu começo por aqui? Porque eu quero mostrar que é uma relação de equivalência, né? Então eu tenho que mostrar que todo elemento se relaciona com ele mesmo. Então eu estou dizendo a você que A menos 1 vezes A é igual a E. Eu estou usando essa parte aqui da definição, onde no lugar do B eu estou colocando A. Está dando E e o E pertence a H. Então, de fato, continua pertencendo a H, né? Se eu pegar o A com o A. Logo, eu posso dizer que o A se relaciona com o próprio A. Isso daqui é a propriedade reflexiva. Então, verificamos a reflexividade. Aí, vamos lá. A reflexividade está verificada. Aí, agora, a gente precisa da simetria. Se A se relaciona com B, então, acontece isso, né? A menos 1 vezes B está em H. Logo, se eu pegar o inverso, eu vou ter B a menos 1 vezes A, pertencendo a H também. Então, eu posso dizer que o B também se relaciona com A. Assim, a gente verificou aqui a reflexividade e aqui a simetria. Então, reflexividade já foi, simetria já foi, falta só a gente verificar, simetria já foi, falta só verificar a transitividade. Então, por fim, se o A se relaciona com o B e o B se relaciona com o C, então o que acontece? Você tem que o A menos 1 vezes B pertence a H, porque o A se relaciona com o B, e você tem que o B a menos 1 vezes C pertence a H, porque o B se relaciona com o C. Ok. Aí o que eu faço? Eu faço o produto disso tudo, né? Multiplico esse cara por esse, aí eu vou ter aqui B vezes B a menos 1, que é E, e eu vou ter A menos 1 vezes C. Então, isso daqui vai continuar pertencendo a H, porque esse pertence a H, esse daqui também pertence a H, e isso daqui é subgrupo. Sendo subgrupo, o H é fechado para a operação. Portanto, esse elemento vezes esse vai continuar pertencendo a H, porque ambos pertenciam a H. Né? Mas isso é justamente A menos 1 vezes C. A menos 1 vezes C, se ele pertence a H, significa que A se relaciona com o C, que é o que nós afirmamos aqui. Isso prova, então, a transitividade da relação. Então, a gente tem que a relação é reflexiva, simétrica e transitiva. Isso mostra que é uma relação de equivalência. Tá? Então, está provado que é uma relação de equivalência. Agora, mostrar que as classes de equivalência dessa relação são esses conjuntos. Vamos lá. Como é que a gente faz isso? Bem, seja A barra a classe de equivalência do elemento A pertencendo a G. Ou seja, o que significa esse A barra, né? A barra significa o quê? O que é a barra? A barra é formado pelo conjunto de todos os elementos do X pertencendo a G, tal que esses elementos se relacionam com A. Então, isso é o A barra, tá? É chamado de classe de equivalência do A. É o conjunto dos elementos que se relacionam com ele, por meio dessa relação de equivalência. Então, tá bom. Então, seja a barra a classe de equivalência do elemento A. Então, se X pertence à barra,
Então x se relaciona com a. Está aqui a própria definição, né? Ou seja, isso significa dizer que x a menos 1 vezes a pertence a h. Ok. Então, x a menos 1 vezes a é igual a um h, onde esse h é um elemento daqui, né? Dizer que isso pertence a h significa dizer que existe esse elementozinho h, né, aqui no conjunto, tal que esse produto seja ele, para um determinado h pertencendo a h. Bem, daí, fazendo conta, eu posso multiplicar por x. Como é que eu faço aqui? Eu quero AH menos 1. Então eu multiplico por H menos 1 desse lado, à direita, né? Então eu vou ter x a menos 1, A igual a E, né? Minto. Falta o H menos 1. X a menos 1, A, H a menos 1 vai ser igual a E quando eu multiplico por H menos 1 à direita. Mas eu quero que dê isso, então eu quero colocar o x. Então vou multiplicar agora por x. Aí quando eu multiplico por x aqui vai dar E, então vai ficar A vezes H menos 1. E quando eu multiplico por x aqui vai dar x. Então eu tenho isso. X é igual a H menos 1. Ok, tá certo? Todo mundo entendeu, né? Multiplicando de um lado e do outro eu obtenho isso. Ok. Então o que a gente pode concluir? Concluímos que o A barra está contido no AH. Por quê? Porque eu peguei um elemento no A barra e mostrei que ele pode ser escrito como um múltiplo de A, né? Onde você pega um elemento do H e multiplica o A aqui, ó. Esse elemento pertence ao H e você multiplica o A. Então o X se escreve como A vezes um elemento de H. Portanto, o X pertence ao AH. Então peguei um elemento em A barra e mostrei que ele está em AH. Então acabei de mostrar que o A barra está contido no AH. Preciso mostrar o contrário também, preciso mostrar outra inclusão. Então é o próximo passo. Então, por outro lado, se eu pegar um x que está no AH, então o x é um múltiplo do tipo A vezes um elemento de H. Então, x é assim, para algum conveniente H pertencendo a H. Ok. Então, agora, novamente, eu quero decidir isso daqui, decidir que isso daqui eu tenho isso, né? Então, que conta que foi feita aqui? Ora, vai aparecer x a menos 1 vezes a. Então, vou multiplicar aqui x a menos 1 dos dois lados. Eu vou ter que é igual a x a menos 1 AH. Mas a minha conclusão vai ter um H menos 1 aqui, né? Então, eu agora multiplico por H menos 1 dos dois lados aqui. Aí eu vou ter H menos 1 igual a x a menos 1 vezes A, né? Pronto, que é o que eu tenho aqui. X a menos 1 vezes A é um H menos 1, que pertence ao H, porque é o inverso do H que também pertence a H, né? Então, como o H é subgrupo, se o H pertence a H, o H menos 1 também pertence a H. Ok, então qual foi a minha conclusão? Eu concluí que isso daqui pertence a H. Portanto, eu tenho que o x a menos 1 vezes A pertence a H. Isso significa dizer que o x se relaciona com o A, né, por meio dessa relação com esse símbolozinho aqui estranho. É a relação com o símbolo de equivalência, né? E assim, x pertence a A barra. Então, peguei agora um elemento que está em AH e concluí que ele está em A barra. Então, eu provei que o AH está contido no A barra, né? AH está contido no A barra, ou seja, está contido na classe de equivalência do A. E significa dizer que esses dois conjuntos são iguais, né? Porque eu primeiro provei esta inclusão e depois eu provei esta inclusão. Né? Isso só é possível se os conjuntos forem iguais. Isso demonstra o que eu queria. Ok? Então, por enquanto, nós estamos acabamos de determinar que com aquela relação de equivalência eu consigo essas classes de equivalência, né? E as classes de equivalência são, na verdade, os múltiplos AH, lembrando que eu estou falando de subgrupos de Z com adição. Foi assim que eu comecei a brincadeira, né? Mas vamos continuar. Alguma pergunta até agora? As demonstrações parecem mais ou menos simples, né? As ideias são... Agora, quando você junta tudinho, aí fica uma coisa complexa, tá? Então vai tentando organizar aí na cabeça tudo que está sendo dito. Ok, então vamos ao próximo passo. Definição.
Para cada A pertencendo a G, a classe de equivalência, a barra, né, que é formada pelos AH com H pertencendo a H, ela é chamada classe lateral à esquerda. Então, eu estou te dizendo, dado um grupo, né, dado um grupo, se dentro dele eu tenho um subgrupo H, e aí eu pego um elemento A1 e multiplico H, aqui eu posso ver como sendo E multiplicando H, então isso daqui é chamado classe lateral do A1, né, à esquerda do H, porque ele está multiplicando o H pelo lado esquerdo. E aí eu não só tenho esse, né, pode ser que haja um outro, um A2, que eu multiplique o H e dê outro conjunto. Pode ser que haja um A3, que eu multiplique o H e dê um outro conjunto ainda distinto, e assim por diante, ok? Então, é essa a ideia. Cada um aqui é uma classe lateral à esquerda. Então, classe lateral à esquerda, módulo H determinada por A. É essa a nossa definição aqui. Bem, outra definição. Para cada A pertencendo a G, a classe de equivalência A barra, que é AH, só que agora do lado direito, ela é chamada de classe lateral à direita. Então, aqui é só para dizer que se ao invés de eu multiplicar os elementos à esquerda, como eu estou multiplicando aqui, se eu quiser multiplicar do lado direito, né, colocar o A1 aqui, o A2 aqui, o A3 aqui, o E aqui, então as classes, ao invés de serem laterais à direita, ou perdão, à esquerda, elas passam a ser laterais à direita. É só uma questão de escolha. A gente vai escolher escrever à esquerda, tá? Então, a minha tendência é sempre escrever à esquerda. Bem, partição. Vamos entender agora o que é uma partição. Ou por que temos partições. Então, se A pertence a G, então AH ou ele é diferente do vazio, perdão, AH é diferente do vazio, por quê? Porque eu tenho que o E pertence ao H, porque o H é subgrupo. E eu peguei um A em G, portanto eu não peguei um elemento, peguei um elemento que de fato existe. Então esse produto aqui continua no H, logo o AH não é vazio, né? É um conjunto, um subconjunto diferente do vazio. Bem, se A e B pertencem a G, então eu tenho que AH vai ser igual a BH ou AH interseção BH vai ser igual ao vazio. Bem, aí ele vai demonstrar por que isso é verdade. Mas o que ele está te dizendo? Ele está te dizendo que estou eu com um grupo G, pego um subgrupo H. Quando eu saio construindo as classes laterais, não vai acontecer isso. Se eu tiver A1H, ele está usando A e B, então vou usar A e B também. Se eu tiver AH e eu tiver BH, não acontece da BH ter uma interseção aqui diferente do vazio, né? A interseção das duas não acontece. Então, ou, na verdade, AH e BH não são duas classes distintas, são, na verdade, uma classe só, né? Ou é uma classe só, o AH e o BH são uma classe só, e aí se for uma classe só, isso significa dizer que A e B se relacionam por meio da relação de equivalência, então ou acontece de ser uma classe só, ou se não é uma classe só, então também não tem interseção, tá? Elas são totalmente distintas, você tem o AH aqui e você tem o BH aqui, não há interseção alguma, é o que está sendo dito aqui nesse item, né? Então, AH é igual a BH, ou então a interseção entre os dois é vazia. Aí vamos ver como é que ele demonstra isso. Bem, de fato, se você pegar um elemento na interseção, então o que acontece? Ora, AH e BH, né? Então, o X ele vai ser um múltiplo de um elemento de H. Então, vai ser A vezes H1 para algum H1 que pertence a H. Bem, e X também vai ser do tipo BH2, né? Porque ele também está aqui, ele é um múltiplo de B. Então, ele tanto vai ser AH1 como ele vai ser BH2, para algum H2 em H.
Logo, o que acontece? AH1 e BH2 vão ser iguais, né? Porque ambos são X. E assim eu posso multiplicar aqui à direita, né? Posso multiplicar aqui à direita por H1 a menos 1, né? Então desaparece esse H1, fica só o A. E do lado direito fica BH2 H1 a menos 1. Perfeito, é só multiplicar essa daqui por H1 a menos 1 à direita. Beleza. Daí você tem que o A pertence a BH. Por quê? Porque você acabou de escrever o A como B vezes o produto desses dois elementos. Só que o H2 é um cara que está em H, né? E como o H1 está em H, o H1 a menos 1 também está. Então esse produto está em H. Logo, A se escreve como B vezes um elemento de H. Você concluiu que o A pertence ao BH. Ou seja, o que eu estou acabando de concluir? Concluo que o A se relaciona com o B, né? Por meio da nossa relação de equivalência. Portanto, na verdade, a AH vai ter que ser igual a BH. Como a gente acabou de demonstrar isso, prestem bem atenção. Nós pegamos um elemento que estava na interseção, ou seja, a gente supôs que isso daqui não era vazio e a gente concluiu que isso daqui tem que ser igual. Portanto, ou isso é igual ou isso é vazio, tá? Porque se isso daqui for vazio, essas coisas daqui não podem ser iguais, né? São distintas. E se isso for igual, não é vazio, claro, né? Pois bem, a interseção entre os dois serão uma só. Terceiro, a união de todas as classes laterais é G, é o conjunto todo. Ou seja, se eu unir todos os Hs, vai dar o conjunto todo. Vamos voltar para a nossa ideia do desenho. O que ele está afirmando agora é o seguinte. Primeiro, vou eu e pego aqui um subgrupo. Estou chamando de EH, onde é o elemento neutro. Aí eu vou e descubro e começo a construir classes laterais à esquerda desse subgrupo. Aí o que vai acontecer? Então eu vou ter, por exemplo, A1H, A2H, A3H. Bem, ou elas são iguais ou são totalmente distintas, não há interseção nenhuma. Então não importa quantas eu faça. Então a n-1, a n-1H. Esse n-1 ficou horrível, deixa eu tentar melhorar a escrita dele. A n-1H, né? Aí a nh. Não importa quantas divisões eu fizer. O que importa é o seguinte, todas elas são distintas, não há interseção entre elas, né? E além disso, esse terceiro item aqui está dizendo que quando eu unir todas, quando eu fizer a união de todo mundo, então isso vai dar como resposta o conjunto G inteirinho, né? O conjunto G ele é todo divididozinho assim pelas classes laterais de um subgrupo dado. Quer dizer, o grupo G é dividido dessa maneira. A gente diz que G é uma partição das classes laterais módulo H. A gente diz que G é uma partição, ou seja, ele é todo partidinho aí pelas classes laterais. Classes laterais. Módulo, não importa qual seja o subgrupo, é sempre possível fazer isso, tá? Módulo H. Então, G ele é uma partição das classes laterais módulo H. Pois bem, G é uma partição das partes laterais módulo H. Vamos ver essa terceira, né, que é justamente a que garante isso. Bem, a união de todas as classes laterais é G, ou seja, quando eu fizer essa união, isso vai dar todo o G. Claro, por que isso acontece? Ora, a união das classes está contida em G. Claro, né? As classes são todas formadas por elementos de G. Então, quando você unir todas, é claro que ela continua dentro de G. Então, a união das classes está contida em G. Eu quero mostrar a igualdade desses dois conjuntos. Eu estou acabando de argumentar que a união dessas classes está contida em G. Mas o problema não é esse. O problema é mostrar que G está contido na união das classes, né? Então, a união das classes está contida em G pelo fechamento da operação em G. Seja, então, agora um elemento que está aqui no G e eu quero mostrar que ele vai estar na união das classes. Ora, mas quando eu pego um elemento que ele está no G, então esse elemento está na classe de si próprio. Por quê? Porque todo elemento X
ele pode ser escrito como um elemento do tipo x vezes h, desde que eu pegue aqui no h o elemento identidade de g, né? X vezes E vai ser o próprio x, né? Então, x pertence à sua classe lateral, e essa classe lateral é uma xh, e está contida na união. Então, realmente, se eu pegar qualquer elemento em G, ele vai estar em uma dessas classes, portanto, ele vai estar na união. Logo, o G também vai estar contido na união das classes. Conclusão, união das classes está contido em G, G está contido na união das classes, então essas duas coisas são iguais, né? Isso prova a igualdade. Isso é importante para o Teorema de Lagrange, tá? O Teorema de Lagrange está basicamente desenhado nessa ideia. A gente acabou de dizer o seguinte, pega um subgrupo, aí pega os elementos de G e sai multiplicando os elementos desse subgrupo. Isso vai gerando subconjuntos, esses subconjuntos particionam o grupo todo. Eles particionam o grupo todo, ou seja, esses subconjuntos eles não têm interseção entre si, e quando eu uno todo mundo, dá o conjunto todo. É como se eu pegasse um inteiro e saísse fatiando ele, né? Fatiando ele módulo H, né? Módulo H, a partir de um dos pedaços, a partir do pedaço que é o subgrupo, tá bom? Então, essa ideia da partição é que vai levar a gente a concluir o Teorema de Lagrange. Então, o próximo passo agora vai ser mostrar para vocês que cada parte dessa tem a mesma quantidade de elementos. E que quantidade de elementos é esse? Exatamente a quantidade de elementos do subgrupo. Ou seja, cada classezinha dessa vai ter exatamente a mesma ordem, ou seja, a mesma quantidade de elementos de H. A mesma ordem de H, a mesma ordem do subgrupo H. É esse o próximo passo. Bem, então vamos lá. A gente define dessa maneira, a gente escreve dessa maneira. Tá errado. É ao contrário, tá? A gente define... Isso aqui tá escrito errado. É G sobre H, tá? A gente define G sobre H. Não é H sobre G, não. É G sobre H. É o conjunto formado pelas classes, tá? Pelas classes. A gente chama de conjunto quociente de G pela relação de equivalência de H. Ou seja, eu estou te dizendo que esse conjunto aqui, né? Se você olhar cada partezinha dessa como um elemento e não como um conjunto, então isso é um elemento, um elemento, um elemento, um elemento, etc. Cada elemento desse daqui forma um conjunto, que é o conjunto quociente, né? G dividido por H, digamos assim. Então, esse conjunto quociente é o conjunto das classes laterais módulo H, tá? Então, é isso que está sendo dito aqui. G sobre H é formado pelo conjunto das classes, né, de G em relação à equivalência aí, módulo H. Bem, os seguintes resultados garante que a quantidade de classes laterais à esquerda e à direita é a mesma. Então, para o que segue é indiferente quais classes laterais vamos usar. Então, o primeiro passo é dizer que tanto faz se eu estivesse trabalhando à direita ou à esquerda. Então, sejam G um grupo e H um subgrupo de G. A função dada por f que pega AH e leva no H A menos 1 é uma abjeção. Tá? Então, o primeiro passo, como eu disse a vocês, a ideia agora é mostrar que a quantidade de elementos em cada um desses pedaços é a mesma. Mas antes disso, ele ainda tomou o cuidado de lembrar a você que tanto faz se eu estiver olhando para a classe à esquerda como se eu estiver olhando para a classe à direita. Ele está dizendo que vai mostrar a você que a quantidade de elementos de uma classe, de um elemento que está à direita, é a mesma quantidade de elementos de uma classe que você pegar à esquerda. Tanto faz, a quantidade de elementos da classe daquele elemento é sempre a mesma. Ou seja, a quantidade de elementos de AH é a mesma quantidade de elementos de HA. Só que para isso, ao invés de ele usar HA, ele usou HA-1, porque é mais fácil de fazer a demonstração. Então veja só como ele faz isso. Bem, demonstração. Primeiro precisamos mostrar que a função f está bem definida, né? Porque ele está dizendo que essa função é uma abjeção, mas primeiro ela precisa estar bem definida.
E para ela estar bem definida, o que eu preciso mostrar? Eu preciso mostrar que não importa se eu pego o A ou se eu pego um B, desde que o AH e o BH sejam a mesma classe, né? AH e BH sendo a mesma classe, quando eu aplicar essa função f, nenhum desses dois aqui podem ir em coisas distintas, né? Já que é a mesma classe, do lado de cá vai ter que ir para o mesmo lugar. Digamos para a classe H, A-1, se essas duas aqui são iguais. Então, se forem iguais, não podem ir para coisas diferentes aqui. Porque para ser função, eu não posso ter um elemento de partida sendo direcionado para dois elementos distintos, né? Então, primeiro precisamos mostrar que a função f está bem definida. Então, é isso que ele faz. Ó. Sejam AH igual a BH. Ele iguala esses dois, pertencendo ao conjunto das classes. Onde G sobre H é o... Aqui já está corrigido, não está H sobre G, né? Onde G sobre H é o conjunto das classes laterais de H à esquerda, tá? Então, ele pega, a princípio, aqui à esquerda. Então, o que acontece? Você vai ter um H1 aqui e você vai ter um H2 aqui, de tal forma que AH1 é igual a BH2. Então, para determinarmos H1 e H2 pertencendo a H, ou para determinados H1 e H2 pertencendo a H. Logo, aí eu consigo multiplicar por H1 a menos 1. Como é que eu vou fazer daqui para aqui? Olha só, né? Dá um trabalhinho. Aí está mostrando muito rapidamente, mas como é que eu saí daqui para aqui? Bem, foi um monte de continha, né? Primeiro, você multiplica por H1 a menos 1, por exemplo, à direita. Aí você vai ter A, né? Porque o H1 a menos 1 aqui vai dar E, ele some. Aí você vai ficar B, H2, H1 a menos 1. Beleza? Aí agora você quer, o que você quer o que mesmo? Deixa eu ver. Daqui você quer vir para aqui. Você já tem aqui um tal do H1 a menos 1. Você vai ter um B a menos 1 também, né? Então você pode, por exemplo, multiplicar agora por B a menos 1 dos dois lados. Aí você vai ter B a menos 1, A igual a H2, H1 a menos 1. Deixa eu ver como é que as coisas estão. Eu já tenho um B a menos 1 e eu quero H2 a menos 1 do lado dele. Aí eu agora multiplico por H2 a menos 1 dos dois lados. Aí eu tenho H2 a menos 1, B a menos 1, A, e do lado de cá eu tenho H1 a menos 1. Aí eu agora vou e multiplico por A a menos 1 dos dois lados. Aí eu tenho H2 a menos 1, B a menos 1, igual a H1 a menos 1, A a menos 1. Pronto, cheguei na igualdade, né? Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Só está invertido, mas é a mesma coisa, né? Então, realmente, daqui, eu fazendo essas continhas, eu consigo chegar nessa, né? Então, vamos lá. Continuando nossas contas. Então, a gente tem essa igualdade. A gente tem essa igualdade aqui, né? AH1 é igual a BH2 para determinados H1 e H2. E com ela a gente consegue essa igualdade aqui. E assim, eu quero agora só o H1, o A menos 1 separado. Eu vou e multiplico por H1 do lado esquerdo aqui, né? Dos dois lados. E eu tenho A elevado a menos 1 igual a H1, H2 a menos 1, B a menos 1. Perfeito, né? Então, daí eu tenho que o A menos 1, ele se escreveu assim, né? Esse cara daqui todo pertence a H, né? E aí eu tenho que isso, o A menos 1, se escreveu como um cara que pertence a H vezes o B a menos 1. Então, eu concluo que o A menos 1 pertence ao conjunto dos múltiplos de H pelo B a menos 1 à direita. Portanto, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que A multiplicando por A menos 1 à direita, H multiplicado por A menos 1 à direita vai ser igual a H multiplicado por B a menos 1 à direita. Tá? Por que eu posso concluir isso? De onde eu parti? Eu parti do fato de que esses caras daqui eram iguais, né? E o que foi que eu concluí? Eu concluí que o A menos 1 ele pertence ao H a certo. E você sabe que o A menos 1 é um cara que pertence também a esse daqui.
certo? Eu tenho que HA-1 são os múltiplos, né, do tipo H vezes A-1. Então, o A-1 ele sempre pertence a esse conjunto, porque eu posso pegar o E aqui, né? Então, o A-1 sempre pertence a esse conjunto. E eu acabei de mostrar que o A-1 também pertence a esse conjunto. Logo, essas duas classes são iguais, certo? O A-1 está nos dois. Então, as classes são iguais, porque a interseção não pode ser vazia. Ok? Se a interseção for vazia, eles são diferentes. Mas se a interseção é vazia, é diferente do vazio, eles são iguais, né? Nós provamos há pouco tempo isso. Então, nós concluímos que essas duas classes são iguais e elas pertencem ao conjunto quociente G sobre H, onde G sobre H, desta vez, representa o conjunto das classes laterais de H à direita, né? Então, estou usando o mesmo símbolo. Esse daqui, ora para a esquerda, ora para a direita, porque de fato é a mesma coisa, tá? Então, das classes laterais à direita. E isso mostra que F está bem definido. Sim, por quê? Porque nós partimos do fato de que esses dois são iguais, né? E concluímos que a função, quando aplicada, ela não vai levar em coisas diferentes. O A-1H ou o B-A-1H, eles são a mesma coisa, né? Nós acabamos de mostrar que o A-1 está nos dois, portanto, eles são iguais. A função F não leva em coisas distintas aqui. Então, não acontece de um único elemento levar em dois pontos diferentes. Portanto, está bem definido. É função. É função. Está demonstrado que, de fato, é função. Ok? Tudo bem? Essa parte de que é função não é muito usual na maioria das demonstrações, até o ensino básico, né? Não se mostra muita coisa sobre provar que é função. Mas é sempre essa a ideia. Você mostra que um elemento do domínio não está associado a dois distintos do contradomínio. Então ele pegou um elemento do domínio, que era o HA, foi H ou AH? Deixa eu olhar. AH, ele pegou o AH e aí ele supôs que existisse um BH, né? Ambos sendo a mesma classe, então na verdade um ponto só no domínio, e ele foi verificar se dava 2 no contradomínio, ou seja, se o AH era levado no HA-1 e o BH era levado no HB-1, e se o se o HA-1 era diferente do HB-1. E aí ele verifica que na verdade não, são iguais. Portanto, de um ponto do domínio não vai para dois pontos do contradomínio. Então está bem demonstrado de que de fato são iguais. Assim é função. Bem, mas eu preciso mostrar o que mesmo? Que a função dada é uma abjeção. Então, primeiro, verificamos que é função. Mas a gente precisa mostrar mais que isso. Precisa mostrar que é abjeção. Então, tá bom. Já mostramos que é função e precisamos agora mostrar que é abjeção. Então, agora suponhamos que f de AH, que é igual a HA-1, que também é igual a HB-1, que é a nossa f de BH, e agora eu estou supondo a princípio que elas possam ser distintas, tá certo? Então, eu agora estou pegando no domínio dois elementos distintos e eu quero mostrar que não pode acontecer desses dois elementos partirem para o mesmo elemento no contradomínio. Ou seja, se eu pensar que isso vai acontecer, então na verdade eu vou acabar descobrindo que esses dois são iguais. Tá bom? Então ele pegou aqui a imagem sendo igual, né? F de AH, ele está dizendo que dá a mesma coisa que o F do BH. Então ele quer mostrar que na verdade o AH e o BH não são distintos, eles são iguais. Então vejamos. Então o que acontece? Se você tem que HA-1 é igual a HB-1, é porque existe um H1 aqui nesse H e um H2 nesse H, tal forma que H1 vezes A-1 é igual a H2 vezes B-1. Ok? Então, para determinarmos H1 e H2, para determinados H1 e H2 pertencendo a H. Logo, o que eu concluo? Bem, daqui eu concluo isso. Ah, não. Isso é a mesma coisa, né? Logo, AH1 A-1, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Então, precisamos concluir. Como é que eu concluo isso? Daqui para cá. Bem, fazendo continha de novo, né? Sai fazendo um monte de multiplicação, acaba aparecendo o que você quer, tá?
Então, por exemplo, multiplica por H um dos dois lados aqui. Eu tenho que daqui chegar aqui, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por H1 a menos 1, né? Vou multiplicar por H1 a menos 1, eu vou ficar com A elevado a menos 1 igual a H1 a menos 1 vezes H2 vezes B a menos 1, tá certo? Tá. Tá, eu quero que apareça H1 a menos 1 e ele já apareceu. Aí eu agora vou multiplicar por B à direita. Aí, quando eu multiplicar por B à direita, vai ficar A menos 1, B, e do lado de cá vai ficar H1 a menos 1, H2. Bem, eu quero que apareça H1 a menos 1, ele já apareceu. Então agora eu vou multiplicar por A à direita, né? Aí o A aqui desaparece, vai ficar B, aí vai ficar A, H1 a menos 1, H2. Pronto, já apareceu H1 a menos 1, que era o que eu queria. E para aparecer esse H2 a menos 1, basta multiplicar agora a direita por H2 a menos 1. Eu tenho B, H2 a menos 1 e eu tenho A, H1 a menos 1. Então, realmente, né? A, H1 a menos 1, B, H2 a menos 1 são iguais. Perfeito. Então, daqui, dessa, eu consegui tirar essa. Tá certo. Então, essa afirmação dele tem sentido, né? Ele diz aqui, logo, temos isso. E assim, se a gente tem isso, a gente tem que o A, ele pertence a alguma coisa do tipo, você tem que são iguais, né? Então você tem que o A, ele tanto pertence ao BH, como o A vai naturalmente pertencer ao AH. Então você tem o A vezes um elemento de H está igual a um B vezes um elemento de H. Então você conclui que o A ele pertence ao BH, mas ele já pertence ao AH naturalmente. Então esses dois são iguais por natureza, né? Devido a essa igualdade, a gente conclui essa igualdade. Portanto, o que é que eu queria mostrar? Eu queria mostrar que não podia partir de elementos distintos. Eu não podia ter AH diferente de BH. Essas coisas não poderiam ser diferentes. E elas não são, né? Não são diferentes, elas são iguais. Então, de fato, a função é injetora. Mas eu quero provar que ela é bijetora. Então, além disso, né, para mostrar agora a sobrejetividade. Tudo bem? Então, além disso, nenhuma pergunta, não ouvi nenhuma pergunta, então tá tudo bem, né? Então, além disso, dados HA-1, ou seja, se eu pegar um elemento no contradomínio, né? Lembrando que a função ela é dada por essa, né? Cadê a função? Ela pega AH e leva no HA-1. Então, eu quero pegar um elemento aqui e argumentar que sempre existe um elemento aqui no domínio. É isso que ele está fazendo aqui. Dados HA-1, ou seja, um elemento lá no contradomínio, onde G sobre H é o conjunto das classes laterais à direita, né, nesse caso, naturalmente existe o AH pertencendo ao GH, onde GH, nesse caso, é considerado como conjunto das classes laterais de H à esquerda, né? Então, eu estou te dizendo que eu estou com uma função que ela faz f de AH como sendo HA-1. Aí eu estou te dizendo que se eu pegar uma classe dessa, de um certo elemento A, vai sempre existir essa classe aqui, f de H, que vai levar nele, né? Então, se eu pego uma daqui, eu sempre tenho uma daqui, né? Tal que o f de AH seja igual ao HA-1. Então, eu concluo que f é sobrejetora. Então, consequentemente, f é bijetora. Então, era isso que queríamos provar que a f era bijetora. Então, um fato imediato para grupos abelianos é que a H sempre é igual a HA, né? Sempre, porque se é abeliano, qualquer H que eu pegar aqui vai ser igual a isso aqui. Então, o elemento que eu tenho aqui nessa classe ele é exatamente igual ao elemento que eu tiver nessa. Esses dois conjuntos são sempre iguais, sempre que eu estiver com grupos abelianos. Isso já nos deixa a ideia de que se o grupo não é abeliano, as classes laterais à direita e à esquerda elas não são iguais. Tá? Eu vou argumentar que tem a mesma quantidade de elementos, mas não que são iguais.
tá bom? E isso é importante, tá? Mantenham isso em mente. O fato do subgrupo ou do grupo não ser abeliano implica que você não tem as classes laterais do mesmo elemento iguais. AH não é igual ao HA, mas nós vamos argumentar que tem a mesma quantidade de elementos, independente de ser abeliano ou não. Pois bem, exemplo, para facilitar, né, para a gente começar a se ambientar. Até porque nas nossas avaliações, provavelmente eu vou pedir para vocês encontrarem classes de grupos assim conhecidos, né? Então, por exemplo, se você pega o grupo G formado por 1, I menos 1 e menos I, e você pega o subgrupo 1 e menos 1, a classe do 1 seria 1 vezes H, é igual à classe do menos 1, que é menos 1 vezes H, que é igual ao próprio H, né? Então, você pega o 1 e multiplica todos os elementos daqui, vai dar o próprio H. Você pega o menos 1, aí menos 1 vezes 1 dá menos 1, e menos 1 vezes menos 1 dá 1, então vai dar o próprio H. Então, a classe do 1H, ela é igual à classe do menos 1H, vai dar no mesmo. Já quando você pega o I, né, quando você vai fazer o IH, aí o que é o IH? É I vezes 1, que dá I, e I vezes menos 1, que dá menos I. A classe do IH é essa daqui, certo? Não é o H. Exatamente os que não estão no H, né? É o I e o menos I. E quando você pega a classe do menos IH, menos I vezes 1 dá menos I, e menos I vezes menos 1 dá I. Ou seja, dá novamente a mesma classe. Então, a classe do IH, a classe do IH, a classe do IH é igual à classe do menos IH. Okay? É o mesmo conjunto. Então, na verdade, aqui nós só temos a classe do 1H igual à classe do menos 1H e a classe do IH igual à classe do menos IH. Então, o G sobre H só tem essas duas classes. Ou é a classe do H, que é o próprio H, que é essas classes aqui, ou é a classe do IH, né? Então, você só tem essas duas classes. O conjunto quociente só tem essas duas classes. Entendido aí esse exemplo? Tranquilo? Bem, grupo pequenininho, marrom, marrom menos, tá bom. Então revisa, tá? Ó, dá uma olhada de novo. Isso tem que ter ficado claro para vocês, ó. Tem um grupo, tem um subgrupo. Aquela ideia lá, ó. Tem um grupo, aí eu pego um subgrupo. O 1 e o menos 1 formam um subgrupo. No grupo eu tenho ainda o I e o menos I. Então, esse daqui é o subgrupo que eu peguei, é o H. Aí quando eu multiplico o 1 pelo H, dá o próprio H. Quando eu multiplico o menos 1 pelo H, dá o próprio H. Pronto. Agora quando eu multiplico o I pelo H, vai dar o próprio I, depois I vezes menos 1 dá o menos I. Então esses dois ficam na mesma classe. Menos I vezes 1 dá o menos I. Menos I vezes menos 1 dá o I. Então ficam duas classes. É a classe do H e a classe do IH. Certo? Só tem essas duas. Então o grupo G todo é particionado só nessas duas partes. É o H e o IH, por meio desse subgrupo H. Vamos pegar outros exemplos que eu acho que vai ficando ainda mais claro com o tempo. Pronto, esse daqui agora. Agora você tem, vamos fazer o desenho aqui também do lado, como está fazendo agora. Agora você tem o Z6, né? Você tem o Z6. Aí você vai e pega como subgrupo, né? Pega como subgrupo o H, você pega o 0 barra, tá ruim de escrever numa parte aqui do tablet, deixa eu colocar aqui. Você tem o 0 barra e o 3 barras, ok? Aí, quais são os elementos todos? Você ainda tem mais elementos, o 1 barra,
o 2 barras, o 3 barras, não, 3 já está, o 4 barras e o 5 barras, né? Você tem esses elementos. Aí você vai olhar, a classe do 0 barra, é claro, se você somar 0 mais 0 dá 0, 0 mais 3 dá 3. 3 mais 0 dá 3 e 3 mais 3 dá 0. Então, ele é fechado aqui, um subgrupo então é fechado, as somas só dão aqui dentro. Então, já formou aqui uma classe, que é a classe do próprio H. Essa não tem nem o que olhar. Aí vamos olhar a classe do 1. 1 somado com 0 dá 1. Pronto. Então, 1 está na classe dele mesmo. Aí 1 somado com 3 dá o 4. Pronto. Então, o 1 e o 4 estão na mesma classe. É claro que se eu somar o 4, ó, se eu agora fosse olhar o 4, 4 somado com 0 dá o 4. E 4 somado com 3 dá o 1. Então, eu concluo que o 1 e o 4 também formam uma classe. O 1 e o 4 também formam uma classe. É a classe que eu vou chamar de 1 barra H, né? Essa daqui é o 0 barra H. Então, a classe do 1 barra H é o 1 e o 4. Então, sobrou o 1 e só sobrou o 3 e o 5 agora, né? Não, perdão. Faltou o 2 e o 5, né? Então, o 2 e o 5 com certeza estão na mesma classe, né? Porque lembre-se que isso é uma partição, vai separar tudinho. Então, chamar de classe do 2. Então, chamar assim, né? Classe do 2. Na verdade, como é adição, vamos escrever assim, né? 1 mais, 0 mais e... Bem, vou tentar ver se eu consigo melhorar aqui o jeito de escrever. É 0 barra mais H. Aqui 1 barra mais H e aqui o 2 barra mais H. Vamos ver se é verdade. 2 mais 0, 2. E 2 mais 3, 5. Então, realmente, o 2 quando soma com os elementos de H dão esses dois. E se eu somar o 5, 5 mais 0, 5. E 5 mais 3, 2. Né? Então, de fato, eu consigo pegar o Z6 e particionar nessas três classes. É o que está escrito aqui. Ó. Seja G igual ao Z6. Tem esses 6 elementos. Bem, o subgrupo que eu peguei é esse. É claro que ele já é uma classe naturalmente. Logo, se eu pego o 0 barra, somo com H, dá a mesma coisa que o 3 barra somado com H, que dá o próprio H. Aí quando eu pego o 1 e eu somo com o H, vai dar 1 mais 0 dá 1 e 1 mais 3 dá 4. Então dá 1 e o 4. Então claro que se eu pegar o 4 vai dar a mesma coisa, porque 4 mais 0 vai dar 4 e 4 mais 3 vai dar 1. Então a classe do 1 e a classe do 4 são as mesmas. Aí vamos para a classe do 2. 2 mais 0, 2. 2 mais 3, 5. É a mesma classe do 5? Sim, ó. 5 mais 0, 5. E 5 mais 3, 2, né? Seria 8, então 2. Então tá aqui. Então, o quociente do Z6 por esse subgrupo vai ter a classe do H, vai ter a classe do 1 e a classe do 2. Porque a classe do 1 é a mesma classe do 4 e a classe do 2 é a mesma classe do 5. Então não precisa colocar vários representantes aqui, basta colocar esses três, né? Acabou. É isso que é a partição que você tem do Z6 a partir do subgrupo 03. Entendido? Tá ficando mais claro? Então, seja qual for o grupo que você pegar, você pegou um subgrupo, ele particiona o grupo todo. Dessa maneira. Bem, outro exemplo. Seja, para falar de grupos infinitos, né? Então, seja G agora o conjunto dos números reais sem o zero, considerando a multiplicação, considerando a operação como uma multiplicação. Então, considere agora o conjunto dos números reais sem o zero, só positivos, né? Só números positivos. Então, o que acontece? O que acontece? De novo, dá para pensar desenhando, né? Você tem o conjunto dos números reais. Você vai considerar os reais só com a sua multiplicação. Então, um subgrupo dos reais é o conjunto dos reais positivos. Por quê? Porque produto de positivo dá positivo. O número 1 é positivo e ele está aqui, né? O número 1 está nesse grupo. Ele vai ser um número positivo. Então, tem elemento neutro, a multiplicação é associativa e ele é fechado para multiplicação, né?
Aí o que acontece? Quais são as classes que eu consigo fazer quando eu pego a parte positiva? Bem, logo, dado A pertencendo a R, quando eu fizer A vezes H, né, se o H é esse nosso subconjunto aqui, esse nosso subgrupo dos positivos, quando eu sair multiplicando A vezes H, o que acontece? Bem, A vezes H vai dar o próprio H se o A for positivo. Ou seja, se eu multiplicar qualquer número real positivo por um número real positivo, vai continuar aqui, vai continuar nessa classe. Agora, A vezes H vai dar x pertencendo aos reais, não, diferente do zero. Sendo negativo, se o A for negativo. Ou seja, se eu pegar um número negativo e multiplicar por esses caras daqui, vai dar um outro conjunto. Eu vou chamar de AH. E esse conjunto só acontece quando eu pego A menor do que zero. Aqui é quando eu pego A maior do que zero, vai ser o nosso AH todo positivo. Aqui, particularmente, eu vou chamar de 1H, né? É mais natural a gente chamar de 1 do que de E quando a gente está falando de números. Então, aqui é a classe do 1H, que são todos os números reais positivos. E aqui é a classe do AH, onde o A, nesse caso, são os números reais negativos, né? Então, só tem essas duas classes. Então, você pegar o conjunto dos números reais sem o zero, com a sua multiplicação e quocientar pelo subgrupo dos números positivos sem o zero, só vai ter duas classes, a classe do próprio H e a classe do menos H, ou seja, dos números negativos. Bem, o S3. Agora o S3. E o subgrupo é A e A ao quadrado. Quem é o A é o 1, 2, 3. Então o A ao quadrado é 1, 2, 3 com o próprio 1, 2, 3, né? Ele está dizendo o seguinte. Ele está falando assim. Bem, o nosso S3 tem essas permutações. Ele está chamando de H, né? Quem é o H aqui nesse caso? Ele vai ter a permutação do 1, a permutação do 1, 2, 3, 1, 2, 3, e a permutação do 1, 2, 3 ao quadrado, né? O que é 1, 2, 3 ao quadrado? Bem, vamos ver. 1, 2, 3 calculado com 1, 2, 3. Isso vai dar 1 vai para o 2, o 2 vai para o 3. Então, o 1 vai para o 3. O 3 vai para o 1 e o 1 vai para o 2. Então, o 3 vai para o 2. E, por fim, o 2 vai para o 3 e o 3 vai para o 1. Então, o 2 vai para o 1. Então, 1, 2, 3 ao quadrado é 1, 3, 2. 1, 3, 2. Aí ele está te dizendo que, para facilitar a linguagem, ele vai dizer que esse H ele é o E, esse daqui ele vai chamar de A e o outro ele vai chamar de A ao quadrado. Pronto, isso vai ser o subgrupo H dele. Vai ser o E, o A e o A ao quadrado. O E é esse cara, o A é esse e o A ao quadrado é esse. Bem, aí ele chamou o 2, 3 de B, chamou o 2, 3 de B, e aí aqui está o H, tá? Aqui está o H, aqui está o B. Aí ele disse que se ele fizer a operação do B com o E, vai dar o próprio B. Aí ele pode fazer a operação do B com o A, e ele chamou de BA, que é uma dessas que fica sobrando aqui, ou é o 1, 3, ou é o 1, 2. E depois o B com o A ao quadrado, bem, que é uma das duas. Então, BA vai dar uma das duas, BA ao quadrado vai dar a outra. Então, ele sintetizou o S3 escrito assim. É A quadrado, B, BA e B A quadrado. Aí, para facilitar as contas, ele diz então a você o seguinte. As classes do H, né, o H são essas aqui. Bem, vai ser a classe que você faz E vezes H. E vezes H dá o próprio H, né? Porque o E é o elemento identidade. Aí A vezes H vai ser A vezes E, que é o A vezes A, que é o A ao quadrado, e A vezes A quadrado, que vai dar o próprio E, né? Porque é um grupo, é um subgrupo, então é fechado, então tem que dar E. E quando você pega o A quadrado, vai dar A quadrado vezes E, dá o A ao quadrado, A ao quadrado vezes A vai dar o E, e A ao quadrado vezes A ao quadrado vai dar o A, né? Porque é fechado, então tem que dar isso. E o que vai ser o BH? O BH vai ser B vezes E vai ser B, B vezes A vai ser BA,
B vezes A quadrado vai ser BA quadrado. Aí, BA vezes H. Bem, BA vezes A vezes E dá BA. BA vezes A dá BA quadrado. E BA vezes A quadrado vai dar BA a terceira. Mas o A a terceira, lembre-se que é o E, né? Pela conta que a gente fez aqui anteriormente. A vezes A quadrado é o E. Então, vai dar o próprio B aqui no final, né? E a mesma coisa aqui. BA quadrado vezes E vai dar BA quadrado. BA quadrado vezes A vai dar B vezes E, que é B. E BA quadrado vezes A ao quadrado, bem, A quadrado vezes A quadrado, a gente disse aqui que é A. Então, dá BA. Então, todos os possíveis produtos de todos os elementos do S3 vezes os elementos desse subgrupo H estão representados aqui. Note, então, que só tem duas classes, né? Ou é essa classe, que é a mesma que essa, que é a mesma que essa, ou é essa classe, que é a mesma que essa e essa. Então, conclusão, só tem duas, né? O S3 dividido por esse H, ou ele é o H, ou ele é o BH. Não tem outra coisa a se declarar, só são essas duas mesmo. Tá bom? Eu estou preocupado, porque toda vez que eu venho tem menos gente. O pessoal está correndo, fugindo. Vão ter que ir particionando o cérebro devagarzinho para ir cabendo as coisas. Né? Vai dividindo o cérebro em áreas e vai guardando as coisas aí, que é muita informação. Bem, estamos com quase tudo pronto para a gente chegar no tal do Teorema de Lagrange. É importante que as intuições estejam colocadas. Né? Vou repetir. Você tem um grupo, aí você pega um subgrupo. Sai multiplicando os elementos do grupo todo por esse subgrupo. Quando você multiplica elementos do próprio subgrupo, continua dentro do subgrupo. Então, a classe dos elementos do subgrupo é o próprio subgrupo. Agora, quando você pega um elemento que está fora do subgrupo e multiplica por um que está dentro, dá um resultado fora. E aí vai formando um outro conjunto. Então, isso vai acabar pegando o grupo todo e dividindo em partes. Essas partes elas são disjuntas, ou seja, não há interseção alguma. E a união de todas essas partes dá o grupo todo, que é o que a gente chama de particionar, né? Particionou o grupo, dividiu em pedaços disjuntos. Então, dado um grupo, dado um subgrupo, as classes laterais desse subgrupo, elas particionam o grupo, tá? E a gente demonstrou que não importa se particionam à esquerda ou particionam à direita, porque existe uma bijeção entre as classes de um elemento que estão à direita ou que estão à esquerda. Existe uma bijeção. Isso me garante que a quantidade de elementos da classe de um elemento A, se for AH à direita ou HA à esquerda, né, tanto faz, a quantidade de elementos vai ser a mesma. Então, tanto faz particionar à direita como particionar à esquerda. Foi isso que a gente viu até agora, tá bom? Então, vamos aproveitando aí os últimos minutos da aula e vamos avançar. Então, proposição. Seja H um subgrupo de um grupo G. Então, duas classes laterais módulo H são subconjuntos de G que têm a mesma cardinalidade. Olha que importância. A gente agora vai mostrar que cada uma dessas partes tem a mesma cardinalidade, ou seja, tem a mesma quantidade de elementos. Esse resultado é fortíssimo. Bem, sejam AH e BH duas classes laterais de G módulo H. Definamos uma função que vai pegar elementos da classe AH e vai levar em elementos da classe BH da seguinte maneira. F de A vezes H é igual a B vezes H, ou seja, eu estou aqui multiplicando A por todos os elementos de H, estou aqui multiplicando B por todos os elementos de H. Existe um momento em que eu multiplico A por um certo H aqui específico, um elemento, e existe um momento em que eu pego o B e multiplico pelo mesmo H. Portanto, essa função ela vai pegar o produto AH e vai levar no BH, onde o H é o mesmo, tá? Tanto em uma quanto na outra. E isso sempre é possível, né? Então, para qualquer H pertencendo a H.
Então é isso que a função vai fazer. E provemos que f é bijetora, ou seja, a gente quer mostrar que existe uma abjeção entre essas duas classes aqui. E se existir uma abjeção, a quantidade de elementos é a mesma, né? Ou seja, a cardinalidade é a mesma. Então, vale primeiro ressaltar o seguinte. Se f de AH é igual a B vezes H, e f de A' H for igual a B' vezes H, então AH vai ter que ser igual a H. Ou seja, A vai ter que ser igual a A'. Isso vai implicar, né, que o BH vai ser igual ao B'H, né? Porque, bem, se você tem que o f de AH é igual a BH e o f de A'H é igual a B'H, então, perdão. O que eu estou fazendo aqui é mostrando que ela está bem definida, né? Exato. Tá bom? Ou seja, o que eu estou fazendo? Deixa eu deixar claro que eu não deixei muito claro o início da minha forma de falar. Então, deixa eu voltar aqui para a minha argumentação. A ideia é a seguinte. De novo, eu não quero que de um ponto estejam relacionados dois outros, né? Eu quero mostrar que essa função está bem definida. Então, vamos lá. O que eu estou dizendo é o seguinte. Eu peguei um elemento aqui e eu chamei ele de duas maneiras diferentes. Eu chamei ele de AH e chamei ele de A'H. Aí eu estou dizendo o seguinte, se na verdade não forem distintos, se for o mesmo elemento, eu vou ter que o AH é igual ao A'H. Ok. Mas se isso aqui acontece, então na verdade eu tenho que o A é igual ao A'H. Mas se o A for igual ao A'H, então eu tenho que tanto f de AH quanto f de A'H são a mesma coisa, né? Porque o A e o A'H são os mesmos. Então, o f do AH vai ser o BH. O f do AH, pela definição, vai ser o BH. Né? É o que nos diz aqui a definição. Vai ser o BH. O f do AH é o BH. E o f do A'H vai ser o B'H. Mas como o A é igual ao A'H, então o B'H também vai ser o AH. E aí eu vou concluir que o B, na verdade, também é o B'H. Isso significa dizer que de um elemento aqui, de um único elemento aqui, não está indo para dois distintos aqui. Por um lado está indo para o BH, por outro lado está indo para o B'H, mas só que o B vai ser igual ao B'H. Então, na verdade, não são distintos, essas coisas são iguais. Se forem iguais aqui, vão ser iguais aqui. Portanto, está bem definida a função. Ok. Acho que agora ficou claro, né? A função está bem definida. Bem, depois de verificar que está bem definida, vamos precisar mostrar que é uma abjeção. Então, considerando agora que o f do AH1, que por definição é BH1, ele é igual ao BH2, que por definição é f de AH2, se forem iguais, e eu quero mostrar que é injetora, então eu tenho que mostrar que o AH1 é igual a AH2. Bem, mas se essas coisas são iguais, eu posso multiplicar por B a menos 1 dos dois lados aqui, e eu tenho que o H1 é igual a H2. Ora, mas se o H1 é igual a H2, eu agora multiplico por A dos dois lados, e eu tenho que H1 é igual a H2. Portanto, isso daqui é uma função bijetora, né? Porque se as imagens são iguais, de dois elementos, então, na verdade, esses dois elementos também são iguais. Né? Não são dois, na verdade é um só. Então, a função f é injetora. Preciso só agora verificar que é bijetora, portanto, preciso da sobrejetividade. Então, por fim, se eu pegar um elemento BH que está aqui no contradomínio, eu tenho que argumentar que vai existir um elemento aqui no domínio. Então, naturalmente, temos que AH pertence a AH. Né? Tal que f de AH é igual a BH. Portanto, f é sobrejetor. Ou seja, se eu pegar um BH aqui, e eu estou definindo que essa função ela vai pegar as Hs e vão associar aos BH, eu só posso pegar um BH aqui
Se eu tenho um elemento correspondente aqui, um AH, por definição da minha própria função. Logo, essa função ela é, por natureza, né, pela sua própria definição, uma função sobrejetora. Então, concluímos que ela é injetora, sobrejetora, está bem definida, logo é uma função bijetora. Isso nos leva, então, à conclusão que as classes AH e BH, mesmo distintas, elas têm a mesma quantidade de elementos, certo? Então, resumindo, os passos que nós demos até agora. Dado um grupo, dado um subgrupo, as classes laterais dele, quer a direita, quer a esquerda, particionam o grupo. E nós acabamos de verificar que a quantidade de elementos de cada uma dessas partes é a mesma, né? Duas classes, elas obrigatoriamente têm a mesma quantidade de elementos. Isso é tudo que precisa para o teorema de Lagrange, certo? Então vamos dar uma olhada agora mais à frente, que estamos nos aproximando do teorema de Lagrange. Então, definição. O número de elementos de GH é chamado, de G sobre H, né, é chamado de índice de H em G, e denotado dessa maneira. Então, aquela história lá, né? Você pegou o grupo, particionou H e as respectivas classes laterais. Aí você forma o conjunto G sobre H. A quantidade de elementos desse conjunto, a quantidade de partes aqui, vai ser chamada de índice de H em G, tá? No índice de H em G, e vai ser denotada dessa maneira aqui, tá bom? É essa notação que indica a quantidade de classes laterais de um subgrupo de H em G. É o índice. E aí, o teorema de Lagrange. O teorema de Lagrange diz o seguinte: seja H um subgrupo de um grupo finito G. Então, a ordem de G, ou seja, a quantidade de elementos de G, ela é o índice, ou seja, a quantidade de classes, vezes a quantidade de elementos de H. Tá? Voltando para o que a gente estava dizendo agora, ó. A quantidade de classes. Se aqui você tem ordem de H, né? A quantidade de elementos daqui é a quantidade de ordem de H. Aqui você vai ter a mesma quantidade, ordem de H, né? Porque todas as classes terão a mesma quantidade. Ordem de H. Todos eles vão ter a mesma quantidade, ordem de H. Ordem de H. Ordem de H. Tá? Ordem de H. Então, qual é a nossa conclusão? É que a quantidade de elementos toda do G, ela vai ser a quantidade de classes que eu tenho aqui, ou seja, vai ser o índice, G sobre H, vezes a quantidade de cada uma delas, que é a quantidade de elementos de H. Ou seja, o todo, ele é a quantidade de classezinhas que eu tenho, vezes a quantidade que cada classe tem, que é sempre a mesma, a ordem de H. Então, é isso que o teorema de Lagrange afirma, que a quantidade de elementos do todo é a quantidade de classes vezes a quantidade que cada classe tem, que é a ordem de H. Percebeu como ficou simples o teorema de Lagrange agora? Quantidade de G toda, ela é a quantidade de partes vezes a quantidade de elementos que cada parte tem. Só que a quantidade de elementos que cada parte tem é sempre a mesma. E é igual à quantidade de elementos de H, porque todas as classes laterais de H têm a mesma quantidade, inclusive o próprio H, que é uma das classes laterais. Então, é isso o teorema de Lagrange. Ele afirma isso, né? Em outras palavras, a gente também pode dizer, né, daqui uma conclusão natural é que a ordem de H, ela divide a ordem de G. A ordem de um subgrupo divide a ordem do grupo. Inclusive, isso facilitaria muito a vida de vocês na prova passada, na hora em que eu pedi para vocês determinarem os subgrupos do Z10, do Z12, etc. Porque se vocês soubessem que a quantidade de elementos do subgrupo, ela dividia a quantidade de elementos do grupo, então quando eu pedisse para vocês, por exemplo, do Z10, vocês sabiam que só existiriam grupos com um elemento, com todos os elementos, com 2 elementos ou com 5 elementos, que são os únicos números que dividem o 10. O 1, o 10, o 2 ou o 5. E aí vocês não precisavam ficar procurando longamente.
mas como o teorema ainda não tinha sido dado, não podia usá-lo. Tá? Então vamos à demonstração. Bem, seja R o índice, né, de G sobre H. E G sobre H é o conjunto das classes laterais à esquerda. Então você tem A1H, A2H, ARH. R porque R é o índice, né? A quantidade de classes. Exatamente por isso que tem o AR aqui. O résimo termo. Então, como G sobre H é uma partição de G, temos que G vai ser a união de todo mundo aqui, né? Então, como a interseção entre eles é vazia, né? Entre dois desses aqui, não importa quais sejam, se eles forem diferentes, a interseção é vazia. Então, dessa forma, a quantidade de elementos que você tem aqui em G, ela é a quantidade de elementos que você tem nessa parte, mais a quantidade de elementos que você tem nessa parte, mais a quantidade de elementos que você tem em cada uma das partes. Então, a quantidade de elementos de G é igual à soma das quantidades de elementos de cada uma das classes laterais à esquerda de H. Então, pela proposição anterior, nós vimos que essas quantidades são todas iguais. Então, você tem que essa quantidade é igual a essa, que é igual a essa. Todas são iguais e todas são iguais à quantidade de elementos de H. Portanto, quantas vezes tem aqui a quantidade de elementos de H? 1, 2, 3, R vezes. Então, você conclui que a quantidade de elementos de G é R vezes a quantidade de elementos em H, né? Já que todas essas são iguais à quantidade de elementos de H. R é o índice, então você conclui o que você queria, que a quantidade de elementos em G é o índice de G sobre H vezes a ordem de H. Tá? É isso que diz o teorema de Lagrange e ele está demonstrado. Na verdade, ele está demonstrado na aula toda de hoje, porque a demonstração não saiu só nesse pedaço, com certeza. Bem, um corolário, seja G um grupo finito, então a ordem de um elemento A pertencendo a G divide a ordem de G e o quociente é o índice G sobre H, onde H é o gerado por A. Né? Então, o que ele está te dizendo é que se você tiver que o H ele é E, depois A, depois A ao quadrado, é o gerado por A. Então, quando ele chegar aqui no A elevado a N menos 1, né, a quantidade de elementos que tem aqui é a ordem de H, que é N. Então, o gerado por um elemento A, ele é um subgrupo. E como a gente acabou de ver que esse subgrupo, a quantidade de elementos de G, vai ser igual ao índice G sobre H vezes a quantidade de elementos de H, isso vale também para esse grupo. Ou seja, a quantidade de elementos de G, ela é o índice de G sobre H vezes a ordem do elemento A. Né? A ordem do elemento A. Porque a quantidade de elementos aqui é exatamente, isso daqui é exatamente a ordem do elemento A. Tá certo? Ou seja, é o menor inteiro positivo, n, tal que A elevado a n seja a identidade. Então, essa afirmação aqui é uma consequência direta do teorema de Lagrange. A ordem de um elemento A divide a ordem de G, porque a ordem do elemento A ela é a quantidade de elementos do subgrupo que o A vai gerar. Tá certo? E como a ordem do elemento do subgrupo divide a ordem de G, a ordem do elemento também divide a ordem do G. Bem, é uma demonstração, de fato, né, pelo teorema, a ordem de G, que foi isso que eu acabei de riscar agora, né? É o índice de G sobre a ordem do gerado por A vezes a ordem do gerado por A. Só que eu escrevi H aqui, né? Mas é a mesma coisa. E a ordem de A é a ordem dos elementos do gerado por A. Outro corolário, seja A um elemento de um grupo G, então A elevado à ordem de G é igual a E, ou seja, é igual ao elemento neutro, onde E é o elemento neutro de G. E a demonstração, bem, seja H a ordem de A pertencendo a G, ou seja, H é o menor inteiro positivo tal que A elevado a H é igual a E. Nós mostramos, bem, o teorema de Lagrange garante isso daqui, né? Pelo teorema de Lagrange, a ordem do G é o índice, né, vezes a ordem do grupo gerado por A, que no nosso caso é H, que é a ordem do elemento A, certo?
Então, nós já concluímos isso daqui. Então, você tem que A elevado à ordem de G, né? A elevado a isso, é a mesma coisa que A elevado a isso aqui, ó. Então, você pode, é um produto, né, de dois números. Você pode inverter a ordem, colocar A elevado a H vezes o índice, né? Então, o A elevado a H é o próprio E. Então, você tem E elevado a esse índice. Mas E elevado a qualquer coisa é o próprio E. E assim você demonstra que se você pegar um elemento e elevar esse elemento a uma potência que seja a quantidade total de elementos do grupo, então isso vai dar o elemento identidade. Bem, acredito que terminamos, né? Deixa eu ver quanto falta para ele terminar a sessão toda, para ver se vale a pena a gente ficar mexendo. Vale, né? Vamos terminar só esse pouquinho? Só uns poucos minutinhos a mais, tá? Bem, terminamos aqui, só falta esse slide. Bem, seja G um grupo finito cuja ordem é um número primo. Então G é cíclico e seus únicos subgrupos são os triviais, G e E, onde E é o elemento neutro de G. Ou seja, ele está te dizendo que se a quantidade de elementos de G for um número primo, como é que eu vou conseguir dividir esse número primo? O número primo não se divide por ninguém, só por um ou por ele mesmo. Então, se a quantidade de elementos de um grupo é um número primo, ele não tem subgrupos, a não ser ele mesmo ou a identidade apenas. É isso que ele está te dizendo. Mas tem sentido, né? Que o teorema de Lagrange acabou de dizer que a ordem do subgrupo divide a ordem do grupo. Ora, mas se a ordem do grupo é um número primo, como é que ele vai dividir? Só se ele for ele mesmo, ou seja, o grupo todo, ou se ele só tiver um elemento, que é o elemento identidade. É isso que está dizendo esse corolário. É um corolário bem imediato, mas é bom ser pensado, né? Professor, Deve-se pensar bem nele. Oi. uma coisa que eu fiquei em dúvida é, usando o teorema de Lagrange, que aí vai determinar, né, vai determinar a quantidade de subgrupos que um grupo vai ter. Aí, no caso, quando a gente encontrar lá, essa quantidade já vai ser incluindo os subgrupos triviais? A quantidade de subgrupos, Que a gente vai encontrar já vai ser considerando pois os subgrupos triviais do grupo. todos os subgrupos, a ordem de todo subgrupo divide a ordem do grupo, né? A ordem dos subgrupos triviais são ou a ordem toda, né? Por exemplo, se N é a ordem do grupo, o próprio N divide o N. Então, um dos subgrupos que vale o teorema de Lagrange é o grupo todo. Tranquilo. O outro subgrupo trivial é o que só tem a unidade, só tem o elemento identidade. Então, ele só tem um elemento. E um divide o N, que é a ordem do grupo. Então, o teorema também vale para os triviais. Ok? Mas eu acho que eu não entendi direito a sua pergunta. Você estava perguntando se quando a gente pede para mostrar os subgrupos, se você tem que mostrar os triviais, é isso? Não, eu estava perguntando assim, quando a gente, por exemplo, quantos subgrupos tem o Z10, vamos dizer. Aí vou encontrar, eu só posso encontrar 2, né? 5, 10, não é isso? Na Ou quantidade que eu posso encontrar, ou 1, né? Então, vamos supor que eu encontre 2. Aí, 2, já contando com os triviais, é isso que eu estou perguntando. Se esses dois, por exemplo, é os triviais, que é o neutro, né? E o próprio Z10? na verdade, você não vai só encontrar dois se você vai para o Z10. Não, um Ter, exemplo assim. Vamos supor que eu encontrasse 2. Aí já é considerando os triviais, esse número que eu vou encontrar? mas o que são os triviais para você? Os subgrupos triviais não são o neutro e o Z10, nesse caso? Sim. Então, se eu lhe peço os subgrupos do Z10, você deve encontrar subgrupos que têm dois elementos, porque divide o 10. Você deve encontrar subgrupos que têm 5 elementos, porque divide o 10. Você deve encontrar o subgrupo que tem um elemento, que é único, que é o que tem um elemento neutro, que ele divide o 10. E você vai encontrar o subgrupo todo, que é o próprio Z10, que divide o 10. É isso que vai acontecer. Acho que eu estou entendendo mais ou menos. Eu acho que eu não entendi eu ainda estou achando que eu não entendi a sua pergunta. Só você Peraí. disse os de ordem 2, eu não sei quantos tem de ordem 2 no Z10.
Peraí, eu acho que eu confundi no sentido assim, de achar que o teorema de Lagrange vai encontrar a quantidade que tem de subgrupos de um grupo, mas na verdade é a quantidade de elementos que tem. Ele vai ajudar você a encontrar os subgrupos, porque como você sabe que a quantidade de elementos do subgrupo divide a ordem do grupo, então se você está lá com um grupo que tem 10 elementos, você não vai ficar procurando um subgrupo com 6 elementos. Sim. Nem Uhum. vai procurar um com 8 elementos. Só vai Sei. procurar com 5, com 2, com 1 ou com 10. Só tem essas Aham. possibilidades. Entendeu? Ah, tá. É Uhum. nisso que ele vai ajudar. Certo. Obrigada. Né? Bem, então esse corolário aqui, né? Ele está dizendo que se eu tiver lá se eu tiver lá um grupo, né? Estou lá com um grupo e a quantidade de elementos desse grupo é P. E P é primo. Aí ferrou. Como é que eu vou encontrar subgrupos que dividam um número primo? Não vou encontrar. Então, os únicos subgrupos que você vai ter vai ser o próprio G ou o trivial, que só tem o elemento identidade. Tá? Só tem esses dois aqui. Porque já que P é primo, eu não tenho como dividir o P. Agora, o todo, né? O todo divide. P divide P. E o 1 divide o P. Pronto, eu só vou ter esses dois subgrupos. Toda vez que a ordem for primo, eu só tenho esses dois. Então, por exemplo, se eu tivesse pedido para vocês acharem, vocês vão notar que eu só pedi para achar os subgrupos de Z8, os subgrupos do Z12, os subgrupos do Z10. Eu não pedi do Z7, não pedi do Z5, não pedi de Z11, eu não pedi de Z', porque se eu pedisse de Z', só tinha ou o todo ou o que tem identidade, né? Então notem que na prova eu só pedi de números pares, de quantidades pares, porque eu sabia que vocês teriam que encontrar mais de um ou mais de dois. Se a quantidade for prima, você só tem esses dois, tá bom? É isso que está afirmando esse corolário aqui. Demonstração, né? Se você tem que a quantidade é primo, com P maior do que 1, existe um A pertencendo a G, tal que o A é diferente de E, e a ordem do gerado por A for o H subgrupo de G. Então, pelo teorema de Lagrange, a gente tem que a ordem do H vai ter que dividir o P, logo a ordem do H vai ser o próprio P, ou a ordem do H é 1. Assim, o H, ou ele é o próprio G, ou então o H só tem a identidade. Né? E dessa forma, G é cíclico, porque se o G for cíclico desde o início, então todos os seus subgrupos são cíclicos. Então G é cíclico, assim como E também é cíclico. Exemplo, vamos usar o teorema de Lagrange para determinar os subgrupos de S3. Então, temos que a quantidade de elementos do S3 é 6 elementos. Então, os subgrupos podem ter ordens 1, 2, 3 ou 6. Bem, o de ordem 1 é aquele que só tem a identidade. E o de ordem 6 é o próprio S3. Então, esses dois já são imediatos. Bem, aí eu vou olhar os de ordem 2. Para achar o de ordem 2, eu tenho que encontrar elementos que elevados ao quadrado vai dar identidade. Aí eu noto que todos esses que só tem 2 elementos, quando eu pego ele com ele mesmo, dá identidade, né? Porque se eu faço 1, 2, calculado com 1, 2, ora, deu errado aqui, a canetinha às vezes fica errada. Pronto, parou. Então, se eu faço 1, 2 calculado com 1, 2, o que é que dá? 1 vai para o 2, o 2 vai para o 1, né? Ou seja, vai dar o próprio 1. Não importa o que eu faça aqui. Então, esse daqui, quando calculado com ele mesmo, dá identidade. Esse, quando calculado com ele mesmo, dá identidade. Esse, calculado com ele mesmo, dá identidade. Sempre vai dar identidade. Então, eu tenho 3 subgrupos já para mostrar. É o subgrupo que tem a identidade e o 1, 2. É o subgrupo que vai ter a identidade e o 1, 3. E o subgrupo que vai ter a identidade e o 2, 3. Certo? Então, todos os elementos que tiverem ordem 2 vão formar, junto com a identidade, vão formar os subgrupos de ordem 2. Né? Rapidinho você encontra os subgrupos de ordem 2. E subgrupo de ordem 3, poxa,
Só sobrou, depois que você olha todos esses elementos, só sobrou os que tem três números, né? As permutações que tem 3 números. Só sobrou esses outros aqui, ó. Só sobrou 1, 2, 3 e 1, 3, 2. Então, claro que isso daqui vai formar um subgrupo. Então, concluímos. Os subgrupos são esses. A identidade, o S3 inteiro, o H1, o H2, o H3 e o H4. Só tem esse. Não tem mais nenhum outro. Ok? Só tem esses subgrupos. Bem, chegou o final do nosso horário e chegou também o final da nossa aula. Próxima aula a gente fala de subgrupos normais e grupos quocientes. Acho que eu saí da chamada antes de terminar. Eu caí. Sem querer, eu acho. Minha ligação caiu. Oi, Renan. Tá desligado aí. Microfone. Oi? Microfone. Microfone. A minha conexão caiu rapidamente. Na verdade, não. Eu fechei sem querer na hora que estava fechando o tablet. Então, alguma pergunta? Por enquanto, não. E aí, Renan? Quais as dificuldades? Deixa eu parar a gravação e a gente pode conversar rapidinho.